Olá pessoal, meu nome é Matheus e o tema abordado que eu escolhi para PE 5015 é análise de transitório de manobra em rede de média tensão típica de usinas solares ou eólicas. Bom, por que escolhi esse tema? Porque é algo que faz parte do meu dia a dia, inclusive está alinhado com o tema de pesquisa do mestrado, que é a análise de modelos para estudo de transitório de manobra em linhas de alta tensão subterrâneas, e aí eu extrapolei esse caso de alta tensão para média tensão típica de usinas renováveis. Então, aqui é um pano de fundo, esse aqui foi um estudo que a EPE conduziu em 2018, mapeando o potencial de geração renovável no noroeste do estado. Então, até 2022 a gente está vendo que o que a EPE olhou lá atrás vai acontecer. E além disso, que a gente tem as eólicas do Nordeste, né, que é algo bastante conhecido por todos nós. Então, a ideia aqui era mostrar como a gente sabe da grande conexão dessas usinas no SIM atual, né? Existe muito incentivo para isso, já vimos na disciplina também. Porém, é necessário tomar cuidado no dimensionamento da planta, né? E não só esperar que faça instalar lá, que faça sol ou que vente. E tem uma série de estudos que tem que ser conduzidos para o correto dimensionamento e interação com o sistema. E vou dar um foco na questão de transitórios eletromagnéticos voltado para o dimensionamento da planta interna. Então, essa é uma topologia típica de uma rede de uma planta solar, a rede de alta tensão, transformador rebaixador e a rede de média tensão com diversos alimentadores subterrâneos, né, que é uma planta gigante. Dada essa planta enorme, a gente vai ter enormes alimentadores também, que eu quero estar bem dimensionado e evitar intervenção e deixar de gerar por qualquer falha, inclusive de elétrica, que é o foco desse trabalho. Então, o sistema em estudo é esse aqui, é uma rede equivalente aqui num 230 kV, com quatro, o que eu chamei de UFVs, que é então uma UFV por alimentadores aqui, né? Vou dar um foco nessa UFV1, que é onde foi realizadas as manobras. Então aqui vai ser um alimentador típico, a gente vai estudar o transitório de manobra nesse alimentador, composto por 3 seções de cabos de 400, 240 milímetros e 95 milímetros quadrados, e aqui estão os inversores, né? Fica do lado, e que integra dentro dessa UFV. Então, esse é um modelo utilizado no ATP Draw, modelo conhecido no mercado aí, típico. E eu vou dar um destaque para o inversor, que foi modelado como uma fonte de corrente, o que faz sentido, dado que o transitório de manobra do alimentador ele tem um constante de tempo baixa, e muito provavelmente não vai dar nem tempo do inversor fazer qualquer tipo de ação ali. É um transitório de amortecimento rápido, então usar uma fonte de corrente para esse caso, para os inversores, está ok. Então aqui uma questão do modelo utilizado para os cabos, que é o que a gente tem no estado da arte hoje. Então a gente tem esse modelo de domínio de fases, o Universal Line Model, que não tem no ATP Draw, que é o software que foi utilizado, e não foi abordado aqui. No caso, para o trabalho, eu acabei utilizando o modelo de Bergeron, modelo que usa parâmetros constantes, não leva em questão a dependência dos parâmetros com a frequência, e usa uma abordagem modal. Existe uma certa segurança de usar esse modelo mais conservador no ATP, e o JMART não é recomendado para cabos isolados. Aqui é como é o cabo na vida real, está formado por condutor, isolação, blindagem metálica e a capa externa, e aqui é como o cabo no modelo da TP. Então a gente tem aqui o condutor, isolação, blindagem metálica, capa externa. Do lado direito aqui a gente tem como é a entrada desses dados no ATP Draw, a questão das instalações, do tipo de instalação e tudo mais. Quando a gente gera o modelo no programa, a gente tem essa caixinha aqui, sendo que o primeiro terminal aqui de cima são os condutores, os núcleos, e o terminal de baixo são as blindagens. O que eu vou monitorar quando eu manobro o disjuntor que fica aqui no início é a tensão no início e a tensão nas transições, tanto nos núcleos quanto nas blindagens. E aqui é só mostrando o aterramento que é feito nas blindagens nas extremidades. E as variáveis de interesse são a tensão na isolação, que é a diferença da tensão do núcleo para a terra, menos a blindagem para a terra, e a tensão na capa externa, que é dada pela própria tensão fase terra da blindagem. Estou mostrando como os parâmetros são dependentes com a frequência, mas o meu modelo não captura. Aqui é só uma análise modal feita para o cabo instalado em trifólio de 400 milímetros quadrados, como a velocidade e atenuação modal em função da frequência. E o meu modelo, como eu falei, ele é um modelo que é constante, com a frequência, eu calculo os parâmetros em 60 Hz, então ele não captura esse fenômeno. Bom, aqui são as manobras que foram utilizadas, então é a manobra do disjuntor no início do alimentador, então 3 casos que foram modelados e foram analisados.
esse alimentador e o primeiro a ser energizado na planta, depois a energização desse cara com todos os demais alimentadores das outras 3 UFVs ligados, porém em vazio, é como se eu estivesse energizando um capacitor com capacitores em paralelo. E o terceiro caso é quando eu energizo esse alimentador e todos os outros alimentadores também ligados, porém com as fontes de corrente conectadas. Também faço a energização sob falta monofásica aplicada nessa transição. Por quê? Porque eu arbitrei nessa transição e falta fase terra do núcleo diretamente para a terra e do núcleo entre blindagem, que é até uma falta mais comum, mais provável de acontecer. E aí as comparações foram instalação em trifólio com instalação em flat horizontal, semelhante à figura que eu passei anteriormente do modelo do ATP, e foram simulados 200 casos estatísticos e só vão ser apresentados aqui os extremos em cada simulação, ou seja, dentre todos os 200 casos estatísticos de cada caso simulado, eu só pego o pior, a máxima sobretensão para apresentar aqui. Então, inicialmente, a gente tem aqui na figura esquerda, na tabela esquerda, as tensões que acontecem na isolação, e aqui do lado direito a tensão que acontece na capa. Então, a gente vê que as energizações sob falta, tanto para trifólio quanto para flat, podem atingir aí 3,5 PU de tensão, né? Tendo a base o valor de pico de fase no meu sistema. O que são tensões consideráveis aí, elevadas, né? Tô falando de redes de média tensão, mas podem ocorrer. Aí aqui, depois, a partir dessas análises, foram realizadas algumas análises de sensibilidade. Então, uma delas foi eu ir varrendo o local da falta. Então, eu arbitrei a falta na primeira transição, e aqui eu faço faltas no início, mantenho a primeira transição, a segunda transição, final, e eu vejo que, de fato, os 3,45, 3,5 PU, eles permanecem aqui, mas todas as tensões, principalmente com falta, estão quase todas acima de 3 PU, exceto no começo, que é o que já se espera que a fonte acabe segurando um pouco a tensão ali. A falta as tensões na capa não variam muito, na tabela anterior dá para ver que ficou em torno de 13 kV, e aqui está com 10 kV. E aqui os valores máximos, só o compilado dessa tabela daqui de cima. Um teste que foi feito também é o que acontece se eu fizer uma redução de Cron, que o ATPM possibilita isso, por meio dessa figura aqui a gente consegue ver. Eu eliminar as blindagens, eu assumir que elas estão continuamente transpostas, o que não é real, mas é um modelo, é uma forma da gente eliminar. A blindagem ajuda computacionalmente nos cálculos, mas dá para ver que tem que tomar um certo cuidado com essa aproximação. Dá para ver que tem uma diferença aí de até 17% no valor de tensão, quando eu comparo o modelo com a blindagem eliminada com o modelo sem eliminação, e na corrente quase 30% de diferença. Bom, beleza. Calculamos, chegamos, fizemos as análises, resultados, e aí, o que eu faço com isso? Agora tem que aplicar o método de coordenação do isolamento, né? Então, a norma 60071 da IEC, esse nível de tensão está no grupo 1 de equipamentos, e comumente a gente especifica tensão suportável de curta duração, que está relacionada a 60 Hz, ou baixas frequências, e a tensão suportável ao impulso atmosférico. Mas a gente, e aqui estão os valores normatizados, 70 kV para curta duração, 145 e 170 para impulso atmosférico nessa range 1 que a norma chama. Mas a gente calculou valores de surto de manobra. E agora? Bom, por meio dessa tabela da norma, é possível a gente alcançar, assumindo um fator de segurança de 1,15, é possível alcançar um valor de curta duração de 56 kV, que está abaixo daqueles 70 kV da tabela anterior, e o valor de o NBI, que é comumente chamado, que está relacionado à suportabilidade e a impulso atmosférico. Então, 123 kV também está abaixo de 145 kV, ou seja, apesar de elevadas tensões, eu poderia dizer que meu sistema está bem dimensionado, aí, tomando como referência a IEC 60071. Entretanto, né, como aquela questão de confiabilidade, eu não quero ficar tendo qualquer risco de elétrico, é comum a gente utilizar para-raio no sistema. Então, aqui foi feito dimensionamento de para-raios conforme a norma 60099 da IEC também, que é essa referência 8, que não vou entrar em detalhe, mas os parâmetros principais para o dimensionamento é a tensão máxima contínua, o C, e a tensão nominal dos para-raios, o R, que está relacionada à sobretensão sustentada nos para-raios. Então, aqui é interessante mostrar que dá para ver que um curto fase terra no meu 34,5 kV, meu sistema é aterrado com resistores de 800 ampere, mas então ele é praticamente isolado. Uma falta fase terra no 34,5 kV, ele fica com as tensões de fase e assumem a tensão de linha. E aqui dá para ver como são congruentes os modelos no ATP, que é um modelo que faz a simulação no tempo, com o modelo no anafase, que é um modelo que usa componente de sequência, o que me dá maior segurança também no meu modelo, importante para validar o modelo, esse tipo de análise também. Então dá para ver que os valores estão coerentes.
Aqui eu vou falar, aqui é com a questão de a duração da falta vai influenciar muito no dimensionamento do para-raio, então se eu elimino a falta mais rápido, eu posso utilizar um para-raio com tensão nominal 36 kV. Se eu demorar para atuar minha atuação da proteção, eu tenho que utilizar um para-raio com tensão nominal maior, 42 kV. Aqui estão as curvas que foram utilizadas nas análises, quando eu coloco para-raios. Então eu tenho a curva vermelha 36 kV, dá para ver que eu protejo muito mais meu equipamento, eu aposto que a curva de 42 kV protege menos, tem uma curva mais alta, né? Aqui é só a comparação entre sem os para-raios e com os para-raios. Então dá para ver para o caso, falta núcleo terra, falta núcleo blindagem. Aqui principalmente no final do meu terminal, o azul sem para-raio, o vermelho é o para-raio de 42 kV e o verde de 36 kV. Então dá para ver que tem uma redução considerável na minha sobretensão de manobra aqui, quando eu uso para-raio, que se mostra um bom método de proteção contra surto de manobra. E aqui é só uma análise bem prospectiva, é com relação à abertura de falta fase terra no meu alimentador. Então dá para ver que esse aqui é quando eu estou com meus inversores ligados. Quando eu não estou, tenho tensões aí da ordem de 2 PU, uma sobretensão de manobra, mas quando eu estou com os alimentadores ligados, com os alimentadores não, com as minhas fontes de corrente ligadas, o que acontece é que ela explode a tensão aqui. Por quê? Porque eu ilho meus geradores, mantendo uma corrente constante, mas como eu ilhei os geradores, eu tenho agora uma impedância muito alta, então a minha tensão vai lá para casa do chapéu. E essa análise é uma análise bem simples, porque eu estou usando aquele modelo agora simplificado, que nesse caso eu acho que não faz mais sentido de utilizar. Então essa análise ela foi puramente prospectiva. Então as conclusões, foquei em fazer as análises de transitório de manobra de uma rede típica de média tensão de uma UFV, né, a sobretensão de manobra possuem valores significativos e devem ser levados em consideração no procedimento de coordenação do isolamento do parque, inclusive para a escolha do para-raio. Mas dá para ver também que os equipamentos eles têm elevada suportabilidade a impulso de manobra, que como a gente viu na conta lá, é praticamente está no mesmo nível do NBI desses equipamentos. E para-raios, como a gente mostrou, reduzem consideravelmente os valores de sobretensão e são adequados para prover maior segurança. E além disso, a gente tem que conhecer a filosofia de proteção da planta para o dimensionamento do para-raio, senão torra o para-raio também e aí não adianta nada. Para trabalhos futuros, a ideia é aprofundar em um software um pouco mais elaborado, ao invés do ATP, que ainda tem alguns modelos crus, digamos, apesar de ser um software bem utilizado no mercado. Então, utilizar aquele modelo que é o estado da arte, lá, o Universal Line Model para modelagem dos cabos, e comparar com os resultados de transitório de manobra quando eu utilizo o Bergeron 60 Hz, e utilizar principalmente modelos built-in para inversores, considerando os controladores, e para a gente estudar como que fica o comportamento para aquela sobretensão lá de ilhamento que acontece. Será que explode? Será que fica alto? O que será que acontece? E estudar também transitório de energização dos transformadores, que é um transitório que ele tem uma característica de manobra, mas também pode ter uma característica de sobretensão sustentada, para ver principalmente o impacto no dimensionamento dos para-raios e para ver o que, que os controladores respondem e o que acontece com a grandeza do meu fenômeno, as grandezas monitoradas durante o fenômeno quando eu levo em conta os controladores. Aqui está as referências principais, e é isso, obrigado, fica o meu contato aí. É isso, obrigado.